Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 2, verso 19. Gálatas 2, verso 19. O texto diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Somente até aí. Se você ler Gálatas, você vai ver que ele está falando sobre a lei, o pecado, a carne, sobre produzir frutos para a morte ou produzir frutos para Deus. E esse contexto está altamente conectado à nossa realidade espiritual a partir de Cristo. Para eu poder gerar frutos, produzir frutos para Deus, eu preciso passar pelo novo nascimento, o nascimento do Espírito. Eu preciso morrer para o velho, eu preciso morrer para o antigo. Eu preciso estar crucificado com Cristo, para o velho morrer. E abrir caminho para o novo. E quando o homem estava na carne, ele produzia frutos para a morte. Tudo que ele fazia terminava em morte. Todo o esforço que ele fazia para agradar a Deus terminava em morte. Só que em Cristo, o homem começou a servir a Deus em novidade de espírito. Não mais pela sua capacidade, mas pelo Espírito Santo que mora, habita dentro dele. E somente no Espírito nós somos capazes de agradar a Deus, de produzir frutos para Deus. Nada podemos fazer de nós mesmos. E toda vez que o homem pensou o inverso disso, sempre terminou em morte, sempre terminou em destruição. Salmo 51, verso 10, vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Um novo espírito, adquirir um novo espírito, uma nova natureza, uma nova identidade, que nasce, que brota do sacrifício da cruz do Calvário, que tem o DNA de Jesus Cristo, onde eu simplesmente me torno quando eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E tudo que eu sou em Cristo, nada veio do meu esforço, nada veio da minha capacidade, não há mérito nenhum meu. Tudo que eu sou foi pelo poder do amor dele ali na cruz do Calvário, que me tocou, me viu incapaz de se salvar sozinho, e me amou e me transformou, e me deu o poder de ser feito filho de Deus. Isso me colocou numa posição de autoridade, porque como filho de Deus, eu tenho a autoridade de Deus. Por isso que eu sempre digo que a maior autoridade na face da terra é a igreja. Homens passam. Homens sempre passam. Mas a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é o projeto de Deus que nasceu na cruz e brotou através da ressurreição ao terceiro dia.
A igreja tem autoridade e poder sobre todas as coisas. E nós precisamos, como igreja, como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, entender a autoridade que está sobre nós. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a voz de Deus nesse tempo e nessa geração. Apesar que tem muitos crentes que não têm dado ouvidos àquilo que o Espírito tem dito às igrejas. Tem gente que está nesse tempo tendo uma revelação individual. A igreja toda caminhando para um lado, mas ele é divinamente superior. Então ele consegue pegar uma direção de Deus que é o contrário para onde que a igreja está indo. Eu não sei se você está me entendendo. Mas entenda, Deus não vai te mandar para a direita se toda a igreja dele está indo para o outro lado. Vou até consertar essa frase. Deus não vai te mandar para a esquerda se a igreja dele toda está indo para a direita. A frase saiu, mas está corrigido. Sabe, tem gente que tem essa sensação de que é o oráculo. O quê? Todos os pastores estão indo para lá? Ai, mas eu estou sentindo. É para cá. Deus sempre falou por intermédio dos profetas. E quem ouviu os profetas se deu bem. Quem não ouviu sempre, na história bíblica, quebrou a cara. Deus não vai falar individualmente com você se Ele está falando com a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Está claro isso? Precisamos entender que somos um corpo. Pensa. Um corpo que uma parte quer ir para lá, outra parte quer ir para cá, outra parte quer ficar parada. Que corpo maluco é esse? É um corpo que não tem suas funções, não tem direção. A mente, a cabeça que é Cristo, não está conduzindo, conseguindo tá dando ordem para o corpo, mas o corpo não quer obedecer à cabeça. A cabeça vai para lá, mas o corpo, não, mas eu quero ir para cá, aqui é melhor. A cabeça está falando, não, mas é ali a direção. Não, mas eu quero estar aqui. Nós estamos crucificados com Cristo. Mortos para todas as coisas do mundo. Nascemos para Deus. Fomos gerados em Cristo para Deus. Sabe, um novo espírito vai te dar condições de agradar a Deus, servir a Deus, exaltar o nome de Deus. Isaías 57, verso 15, vai dizer: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Para fazer o seu espírito reviver. Com a queda, o espírito de Adão não morreu? Deus ele disse, se você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Quando Adão desobedece, quando Adão toma uma decisão sem ser a direção que Deus havia dado, ele morre espiritualmente. Ele tem uma morte espiritual. Mas nesse texto aqui, Deus está falando que Ele vai vivificar o espírito. Vai fazer o seu espírito viver.
vai alinhar o seu espírito com o Espírito Santo. E só Deus pode fazer isso. Isso não acontece com obras humanas, isso não acontece com esforço humano, isso é o resultado do novo nascimento, quando você viu em Cristo a sua salvação. Quando você viu nele o único caminho. Quando você viu nele a verdade. E aí, quando isso acontece, Deus coloca nos seus lábios palavras de adoração, de louvor, que agradam ao Pai. Isaías 57:19 vai dizer: como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. O novo nascimento te dá uma nova configuração, uma nova estrutura, uma nova vida, uma nova realidade, um novo DNA, uma nova identidade, te dá uma família, te dá um nome, te dá autoridade, te dá poder, te dá vida eterna. Te faz inteiro de novo. Te restitui tudo aquilo que foi perdido no jardim do Éden. Tudo aquilo que foi roubado. Mas somente o Espírito Santo vai poder produzir frutos para Deus. Porque a carne só produz frutos para a morte, é próprio da carne. Toda vez que a sua carne estiver te governando, ela vai estar produzindo frutos para a morte. Por isso você precisa julgar seus sentimentos. Eu gosto tanto dele. Tem uma fala mansa. Eu gosto. Sentimentos. Mas a gente não foi chamado para andar pelo que sente. A gente não foi andar pelo que a gente está percebendo pelos sentidos. Mas a gente foi chamado para andar por fé. Na palavra. Nas escrituras, sem abrir mão de uma vírgula, sem abrir mão de um texto. Ou, se você diz que é crente, mas parte da Bíblia você não vive ou não acredita, me desculpe, 99% não serve. No que diz respeito a crer na palavra de Deus, precisa ser radical. Ou é 100% ou é 100%. O diabo vai querer que você creia 99%. Por que ele creia? Ele não quer que você creia 100%. Porque 100% não tem brecha. Ele precisa de uma brecha. E o diabo, Satanás, é igual água. Ele só precisa de uma trinca para poder passar. Ele só precisa de uma rachadura para poder entrar. Ele só precisa que você não creia em 1% da Bíblia. Essa é a trinca que ele precisa para entrar na sua vida. Amém? Não, 100%. Deus só te quer inteiro. Ele não quer um pedaço. Ele te quer inteiro. Porque Ele sabe, se Ele não te tiver inteiro, a parte que Ele não teve, a parte que Ele não alcançou, vai te fazer sofrer. Entenda, a nossa existência, o ser humano é como se fosse um edifício. Cheio de andares, cheio de compartimentos, cheio de janelas. Vários cômodos. Veja, o Espírito Santo pode estar na maioria desses cômodos. Mas se Satanás conseguir entrar por uma janela e ocupar um desses cômodos, depois que ele estiver lá dentro, ele anda por esse edifício. Ele vai caminhar por esse edifício chamado você. Por isso que
O diabo, ele sabe que você crê em Deus. Ele sabe que você crê na Bíblia. E ele não vai bater de frente com isso. Dessa forma, não. Ele vai começar a falar, isso aqui não tem nada a ver, né? Pastor é radical. Nada a ver. Lembra daquela música do Shot Santo? Tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui pode fazer, gente. Só isso. Gente, nós estamos em 2022, né? Pelo amor de Deus. Não seja tão ultrapassado, atrasado desse jeito. O diabo só quer uma brecha. O diabo só quer uma trinca. Ele só quer um compartimento para ele entrar na sua vida e roubar tudo. Porque ele começa entrando em um compartimento, roubando uma área da sua vida. Daqui a pouco ele começa a controlar todo o resto. Quantos aqui me entenderam? Tem nada a ver, pastor, o aborto, a saúde pública. Fala isso para Satanás, que é saúde pública. De repente, você convence ele. E ele não usa isso contra você. Ele só precisa de uma brecha. Ou você é 100%, ou você não é. Quando se diz com os princípios e valores cristãos, ou você é 100%, ou você não é. Gente, não existe mais ou menos e não existe meio termo. Deus, ele diz, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te. Quem é menos de 100% está ficando morno. Se o sal não conservar, o sal não pode pegar o sabor do alimento, ele tem que acentuar o sabor do alimento, ele tem que conservar o alimento, ele não tem que pegar aquilo que o mundo é. Tem muito crente se tornando o que o mundo é. E a Bíblia diz, quando o sal perde a capacidade de salgar, de conservar, ele não serve para outra coisa a não ser pisado. Quando a igreja perder a capacidade de salgar, ela vai ser pisada. Nós não estamos aqui para concordar com o mundo, nós estamos aqui para implantar a cultura do reino de Cristo no mundo. Amém? Eu não quero saber o que o mundo pensa, eu sei o que Cristo pensa, e isso é o que eu creio. Essa é a minha fé, e eu não arredo o pé. Amém? Nós somos a igreja, nós somos filhos e filhas de Deus. Não somos mais escravos do pecado. Somos movidos pelo Espírito. Nascemos de novo através de Cristo. Romanos 6, verso 16 vai dizer: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não existe meio termo. Você vai ver que a Bíblia vai dizer, o pai de vocês é o diabo. Jesus, ele fala, eu estou falando a verdade e vocês não obedecem. Então vocês têm como pai o diabo. Jesus não alisa. Ele fala, não, beleza, você já crê 98%, né?
tá bom, né? Tá evoluindo. Não, 98%. 99% é regredindo. Abriu brecha. Vai entrar na brecha. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Faz assim para ele, ó. Vai entrar na brecha. Fecha essa brecha. Deixa aberto não. Sabe quem é cavalheiro? Quem é cavalheiro é Jesus. Ele só entra se a porta abrir. Estou na porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu vou entrar. O diabo não precisa que você abra nada. Ele pega uma gretinha da janela. Aí fala, nossa, mas essa gretinha é muito pequena, né? Mas tem um capetinho aqui, bem magrinho. Entra lá. Depois que você estiver lá dentro, você abre a porta por dentro. Para a gente entrar. Para a gente tomar conta. Fecha as brechas. Não pegue a forma do mundo. Não aceite o modelo do mundo. Romanos 7, verso 1, vai dizer: porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o seu marido. Unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Tem muita gente que pega esse texto aqui e acha que o apóstolo Paulo está ensinando simplesmente sobre a morte de um dos cônjuges. Ele está ensinando isso também, mas ele está querendo dizer o seguinte, que se você morreu com Cristo, você morreu para a lei. E você está vivo para Deus. Você não deve mais satisfações a esse antigo relacionamento, a essa antiga aliança chamada lei, porque agora você pertence a outro. Você pertence a Jesus Cristo, você tem uma aliança com Cristo. A aliança da graça, a nova aliança. Veja, a mulher é livre se o marido morrer. A lei só tem domínio sobre o homem pelo tempo em que ele vive. Mas se eu morri, ela não tem mais acesso sobre mim. E o homem que é batizado em Cristo, ele se torna participante da morte de Cristo. E se eu sou participante da morte de Cristo, eu estou morto para o pecado, como também estou morto para a lei. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E se eu estou morto em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Isso aqui é importante, porque tem muitas pessoas que são filhas de Deus, é a igreja, é a noiva de Cristo, mas não anda com autoridade porque vive debaixo de condenação. Vive debaixo de culpa. Achando que tem algum problema. Achando que tem algum pecado enterrado em algum lugar e isso vai justificar os problemas que ela está passando. Eu estou passando por isso. Aí o outro fala, tem algum pecado? Está acontecendo isso. Não tem nenhum pecado oculto.
Alguma coisa que você esqueceu de confessar? A Bíblia diz que eu morri para o pecado. Apóstolo Paulo diz, e o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. O pecado perdeu a capacidade de me escravizar, de me paralisar, de me condenar, de trazer consequências sobre a minha vida. Eu sou uma nova criatura. Eu não sou aquele antigo, eu nasci de novo, aquele morreu. Eu até nasci em pecado, por causa do pecado de Adão. Mas através da crucificação, do sepultamento de Cristo e sua ressurreição, eu morri e ressuscitei de novo, e eu sou uma nova criatura. Aquele ser caído por causa do pecado de Adão não existe mais. Essa verdade te dá autoridade no mundo espiritual. Se você crê nessa verdade, você terá autoridade diante de todos os seus inimigos. O diabo não vai conseguir te acusar mais. O diabo não vai conseguir te prender mais. Ele não vai conseguir te manter debaixo de condenação. Quando você cometeu uma falha, ao invés de você orar falando, Pai, me perdoa por esse pecado, eu vou te ensinar algo aqui muito poderoso. Ao invés de você orar falando, Pai, me perdoa, você vai orar assim, Pai, obrigado, porque o sangue de Jesus também me lavou desse erro que eu cometi. Eu não sei se você está entendendo. O inferno não quer ouvir uma oração dessa. O inferno não quer ouvir uma oração dessa, porque uma oração dessa é de alguém consciente de quem ele é em Cristo. E uma pessoa dessa é perigosa para o inferno. E uma pessoa dessa tem autoridade no mundo espiritual, no mundo natural. E se o diabo começa a perceber que ele não consegue te condenar mais, você de fato é livre em Cristo. Mas se o tempo todo você está se sentindo culpado, pesado, tem alguma coisa. Tem que ter alguma coisa errada. Você viu, não passei naquela prova. Tem que ter alguma coisa errada. Tem alguma maldição. Tem alguma coisa. Tem gente, tem crente que vive procurando chifre de jumento enterrado na casa dele. Ao invés de crer no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, ao invés de crer naquele que te justificou e te qualificou para ser abençoado, ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Isso me faz poderoso. O cristão que foi batizado em Cristo, diz o texto que ele destruiu o corpo do pecado. Destruiu o corpo do pecado. Romanos 6, verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós o que para ele morremos. Apóstolo Paulo está dizendo como que eu vou viver no pecado. Eu estou morto para o pecado. Eu estou vivo para Deus. Eu não estou vivo para o pecado, mas eu estou vivo para o Espírito Santo. Eu não estou disponível para o antigo, para o passado. Eu estou vivo para o novo, para aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. No verso 6 de Romanos 6 vai dizer, Romanos 6:6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Somos livres.
O pecado não tem o poder de escravizar, de dominar. A partir dessa morte, nós não servimos mais o pecado. Não existe mais a disponibilidade. E tudo isso é pela fé. A autoridade, ela é gerada pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Ele acessou a promessa divina pela fé. A fé te coloca num patamar superior. A fé te coloca num lugar de autoridade, onde ninguém, nem o inferno pode te remover. Preste atenção nesse texto que nós vamos ler. Se quiser anotar para você ler em casa depois. Romanos 4, verso 1. Romanos 4, verso 1. Preste atenção. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, fé, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se foi você que fez algo para Deus, você merece um pagamento, um salário. Mas se você não fez nada, e mesmo assim recebeu, isso é graça. Isso é amor. Isso é o cuidado do nosso Pai para conosco. Romanos 4, verso 6. Vamos saltar o verso 5 e vamos para o verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aquele homem que Deus faz justos, independente do que ele fez. Está pegando a mensagem? Independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha esse final. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Sabe quem é esse homem? Aquele que nasceu de novo, quando aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A justificação, ela só vem, ela só brota da fé em Cristo, da fé no Cordeiro. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé. Como que eu sou justificado? Como que eu me torno justo? Mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o diabo perde a capacidade de te condenar, se o diabo perde a capacidade de te desqualificar, você verdadeiramente vai viver a vida abundante que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Porque olha, tão danoso quanto o pecado é a consciência de pecado. Qual a diferença de uma pessoa que vive no pecado, está ali, comete erros, e uma pessoa que busca ter uma vida reta,
mas vive com aquela consciência de pecado, aquela condenação, desqualificado o tempo todo. Qual a diferença? Nenhuma. É tão danoso quanto, é tão prejudicial quanto. Você não pode aceitar que o diabo diz que aquilo que o sangue de Jesus purificou está sujo. Pare de desqualificar aquilo que o sangue de Jesus qualificou. E você foi qualificada pelo sangue do Cordeiro. Você foi qualificado pelo sangue do Cordeiro. Não há mancha, não há tinta, não há sujeira que possa resistir ao sangue de Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio remover a condenação, a desqualificação da sua vida. Porque Ele quer que você se torne tudo aquilo que você nasceu para se tornar. Que você seja um modelo, um padrão, a ser olhado e copiado. Que as pessoas gostem daquilo que elas vão ver quando olhar para você. A sua integridade. Porque elas vão ver Jesus em você. Elas não vão ver uma performance. Elas não vão ver um religioso tentando se orgulhar daquilo que faz para Deus. Elas vão ver alguém que nasceu de novo, de fato, de verdade, uma nova criatura. Onde tem o objetivo único na vida, engrandecer o nome de Jesus. E mostrar, olha o que eu era, e olha o que eu me tornei, e tudo que eu me tornei, e tudo que eu vou me tornar ainda, é para a honra e glória do nome de Jesus. Foi Ele que fez. Eu não tenho mérito nenhum nisso. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Quando você começa a entender quem você é em Cristo, até os milagres começam a chegar, começam a fluir. As bênçãos, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Porque uma forma do diabo bloquear o teu milagre é te condenando. Mantendo em você uma mentalidade de condenação, de não merecimento, de impuro, de impura, de desqualificado, de desqualificada. Aí ele bloqueia, porque você acha que não merece. Você até ora, você até quer, mas lá no fundo o diabo te convence de quem você é na opinião dele. E você acha que não merece esse milagre. Só que Davi disse, bem-aventurado o homem a qual Deus não imputa pecado. Ele estava falando de nós. Ele estava falando de uma nova aliança. Ele estava falando de um povo que ia ter o poder de nascer de novo em Cristo. E seria abençoado, não pela sua performance, mas pela performance de Cristo na cruz do Calvário. Você só precisa de uma coisa, para ser abençoado como nunca foi, e viver uma vida que você nunca viveu. Você só precisa de uma coisa. Jesus. E viver plenamente o que Ele conquistou para você. Sem reservas, sem limitações, sem tirar e nem pôr nada. Você não pode viver uma vida cristã com essa mentalidade de condenado. Até a oração é tímida. Senhor, se for da Tua vontade. Não, alguém que é justo não ora assim. Alguém que é justo e tem o Espírito Santo, ele sabe qual é a vontade de Deus, então ele profetiza, ele determina, ele ordena. Ele entra no mundo espiritual com autoridade. Alguém que nasceu de novo, sabe essa oração, Deus, se for da tua vontade, é o crente educado. Mas o problema é que crente educado não recebe nada. Porque isso é sinal de incredulidade.
Isso é sinal de dúvida, isso é sinal de insegurança no mundo espiritual. E o mundo espiritual não perdoa insegurança. Você tem que manifestar a sua verdadeira natureza, a de Cristo. Você tem que aprender a orar com autoridade, abrir sua boca e falar em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não era assim que a igreja primitiva orava? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Sabe, não era aquela oração, oh Deus, se for da tua vontade. Aí o diabo olha assim e fala, esse aí pode deixar, não vai acontecer nada, deixa ele orando aí. Não, use a autoridade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu ordeno. Você vai fazer algo, vai fazer uma prova, vai fazer uma entrevista, fala, Pai, agora é um filho de Deus que está entrando aqui. Eu tenho autoridade sobre esse lugar. E a tua palavra diz, onde eu colocar a planta dos meus pés, será dado por herança. Eu uso a sua autoridade aqui agora. É essa oração que Deus quer ouvir. Mas essa não é a oração que o diabo quer ouvir. O diabo quer ouvir aquela coisa, Pai, se for no teu tempo. Gente, criou esse negócio de tempo aí que virou uma... Eu nunca vi Jesus, alguém chegando em Jesus e fala, Jesus, filho de Davi. Aí Jesus falou, olha, não é o seu tempo. Sabe, não é o seu tempo não. Depois que inventou esse negócio de tempo, ninguém precisa ter fé mais, porque ele põe a desculpa no tempo. Depois que inventou esse negócio de tempo, ninguém precisa usar autoridade mais, porque se não acontecer, não é o tempo de Deus. Então eu posso ficar tranquilo, não é o tempo. Oh glória! Só que você é profeta. E profeta fala, cai fogo do céu e cai na hora. Profeta não fica ali analisando, ou será que vai, ou será que não vai. O profeta vai lá e fala. O profeta vai lá e declara. Então você pode abrir a sua boca e fazer orações com autoridade. Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o Brasil. Ao invés de orar, Pai, proteja o Brasil, diga, Pai, em nome de Jesus, eu ordeno que esses incircuncisos saiam dessa nação. Você é profeta. Use orações de autoridade. Manda o sol parar. Seja ousado nas suas palavras. Chega dessa oração que o diabo não tem medo. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Eu estou qualificado pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho o maior poder do universo dentro de mim. Dentro dessas condições, como que eu vou orar? Você sabe por quê? Não tem mortos levantando? Porque a oração perdeu a autoridade. A oração não está recheada de fé, de convicção de quem eu sou, de convicção do que é o sangue de Jesus na minha vida. Os sinais vão acompanhar aqueles que crerem. E crer é orar com autoridade, é orar com ousadia.
E Deus te chamou aqui hoje para mudar o seu repertório de oração. Para finalizar essa oração educada, religiosa. Para te levantar ousado. Seja agressivo no mundo espiritual. Seja agressivo. Gera o seu milagre. Faz essa porta abrir. A Bíblia diz: o que 2 ligares na terra será ligado no céu. Nós estamos aqui para concordar com o milagre um do outro. Isso aqui precisa pipocar milagre. Aqui é o lugar do improvável acontecer, do impossível acontecer, da realidade do céu se manifestar. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. A nossa oração é poderosa. Se orarmos com a consciência de quem nós somos, se orarmos como a noiva, se orarmos como a igreja, se orarmos como filhos e filhas de Deus. Você não é servo, você é filho. Apóstolo Paulo fala que o servo não fica na casa para sempre, mas o filho fica. Para de se autodeclarar o bichinho de Jacó. Não é bichinho não. Você é a igreja. Você é o corpo de Cristo. Sou o bichinho de Jacó. Bichinho. Para de falar de deserto. Comece a falar de terra prometida. Para de falar de vale. Fala da sua montanha. Tem crente que gosta de vale, deserto. Estou passando no estreito. Oh glória. Está amarrado em nome de Jesus. Passa a vida inteira no estreito, no deserto, no vale. Glória a Deus pelo meu sofrimento. Está amarrado em nome de Jesus o seu sofrimento. Jesus sofreu para que você não sofresse. Hoje Ele te chamou aqui para te sacudir. A sua oração vai mudar de nível. Você vai parar de orar como coitadinho. Deus quer te levantar como profeta, como sacerdote, como rei, como príncipe. Você tem a maior autoridade do mundo, o maior poder do mundo está dentro de você. Pare de agir como um qualquer. Abra sua boca. Abra sua boca e profetiza aquilo que você quer ver. Profetiza aquilo que você quer ver. Deus já conhece seus problemas. Não vem choramingar para Ele não. Profetiza o que você quer ver. Ezequiel, o que você está vendo aí? Estou vendo um vale de ossos secos. É o que eu estou vendo, Senhor. Por acaso eles podem voltar à vida? Tu sabes, Senhor. Então, filho do homem, profetiza. Filho do homem, profetiza. Filho do homem, abre a boca. O diabo tem fechado a boca da igreja. O diabo tem fechado a sua boca. Cadê as palavras de autoridade?
Cadê as palavras ousadas? O Espírito Santo está querendo ouvir as palavras de autoridade e de ousadia da sua boca a partir de hoje. Em cada área da sua vida, em cada momento da sua existência, em cada desafio, Deus está querendo ouvir as palavras de autoridade e de ousadia. Deus quer te levar para um nível onde você de fato vai ser sal, onde de fato você vai ser luz, onde de fato você vai ser igreja.